Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia comigo no texto que foi lido para a introdução deste culto nesta manhã, capítulo 2 da carta de Paulo ao jovem pastor Tito. A carta de Paulo a Tito é uma carta pastoral, uma carta quando o apóstolo São Paulo está tratando com um jovem pastor, dando-lhe instruções a respeito de como ele deveria desenvolver o seu ministério pastoral. É muito árduo o ministério pastoral, não é fácil, e Tito, ainda jovem, assume essa responsabilidade, esse compromisso de ser um representante do Evangelho. Paulo, então, está aqui preparando esse jovem, escreve uma carta especificamente, mostrando para ele, em 3 capítulos, como é que ele deveria se portar como um pastor. Mas, dentro dessa carta, existem importantes mensagens a respeito da salvação, é uma carta doutrinária, e o que se destaca muito nessa carta é a soteriologia, é a preocupação com a salvação, né? Preocupação com a salvação. É principalmente nesse texto sagrado que nós vamos ler, que já foi lido, que eu apenas quero reler, para que nós possamos basear a nossa fala nesta manhã. Tito 2,11 diz assim, se você puder ler comigo ali no telão, para estarmos juntos em uma só versão. 1, 2, 3. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mais uma vez, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Pode tomar o seu assento, e nós vamos externar aquilo que o Senhor Deus colocou em nosso coração. Na verdade, esse texto bastante conhecido de todos nós conhecemos, né? Esse versículo da palavra de Deus, e a gente pode citar ele de cor. Ele é muito parecido com João 3,16, não é mesmo? Com João 3,16. Quem é que sabe dizer o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amém? Então está aí, parece uma conexão importantíssima entre Tito 2,13 e João 3,16. Mas o fato é, meus irmãos, que está aqui em foco, o apóstolo Paulo está levantando aqui em foco exatamente a questão da salvação da humanidade. A preocupação de Paulo para mostrar a Tito era que ele pudesse, então, estar desempenhando o seu papel ministerial, mas a razão pela qual Deus instituiu, ou o próprio Senhor Jesus instituiu pastores, instituiu o ministério, era exatamente para cuidar e dar prosseguimento de uma forma mais específica, de uma forma mais trabalhada, com mais objetivo, para aqueles que haviam alcançado a salvação através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele está mostrando que em Cristo é que está a salvação. Quando ele diz assim, porque a graça de Deus. Irmãos, a razão principal da salvação da humanidade, infelizmente os homens, na maioria deles, e principalmente um grande número de intelectuais, discordam da questão da salvação. Ignoram a questão da salvação, dizendo que isso é apenas um pensamento de mentes vazias, de mentes medrosas, de mentes que não têm condições de pensar por si só. Então, por não achar muitas respostas nas indagações que a mente traz para o ser humano, entendem que nós achamos essa questão da salvação, ou usamos essa questão da salvação como um meio, como uma maneira para que a gente possa ludibriar a nossa própria mente e sentir paz na alma. Esse é o pensamento de muitos, e eu até quero usar aqui uma expressão, me permita os irmãos usar essas expressões, porque eu acho que coloca melhor, mas os irmãos vão me entender. São
para mim, são pseudos intelectuais, nada mais do que isto. Porque, na verdade, quando a gente fala de intelecto, e eu quero que os irmãos também me permitam dizer, quando falamos de intelecto é pensamento. Quando nós falamos disso, nós entendemos que isso foi Deus que criou em nós, foi Deus que colocou em você a capacidade pensante. Porque você pensa, então você existe. Alguns já disseram isso, mas não é esse o foco é que o Senhor nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E essa capacidade que nós temos como ser semelhantes ao nosso Deus, isso deveria fazer uma grande diferença para nós, mas infelizmente, por causa da queda, por causa daquele desligamento que o homem teve com Deus, perdendo a sua capacidade de sentir Deus, de viver Deus, de andar com Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus, nós perdemos, irmãos, a essência nossa do ser. Eu perdi a minha essência, você perdeu a sua essência. Olha, quando a gente perde a essência, é o mesmo que dizer para nós que perdemos a nossa identidade. A gente muitas vezes não sabe quem nós somos, não sabemos quem nós somos, não sabemos para onde vamos, não sabemos o que pensar. Nós estamos cheios de interrogações. E quando eu digo nós, eu coloco a palavra nós entre parênteses, porque eu estou me referindo a toda a raça humana, a todo ser humano, como disse Paulo aos Romanos, que todos pecaram, todos saíram da presença de Deus, separaram. Eu gosto muito de citar esse texto como ponto de referência para mostrar o tempo em que o homem perdeu a razão, perdeu a comunhão, perdeu a graça. O homem se tornou aquele que tinha tudo e perdeu tudo. É como um rico que ficou pobre, é como um milionário que simplesmente amanheceu no outro dia, anoiteceu e amanheceu pobre, perdido, destroçado, sem saber para onde ir e sem saber quem era. Mas deixa eu dizer uma coisa, diante dessa situação, desse quadro tão horrendo, tão turbulento, ainda assim o Deus dos céus conseguiu ou tentou fazer alguma coisa para que o homem retornasse, mas não teve jeito. Em toda a trajetória da humanidade, tudo que o homem faz para salvar-se a si mesmo era impossível, porque a diferença era gritante. Deus não podia olhar para o homem não podia olhar para Deus, porque, na verdade, a grande dificuldade era a questão da justiça e da santidade. Não dá para o injusto encarar a justiça, aquele que é justo. E a dificuldade cada dia mais se avolumou na humanidade. Os homens se perderam, a terra se perderam. O problema todinho é que a terra perdida, os homens perdidos, eles não se preocupam em procurar alguém para orientá-los, querem se orientarem sozinhos por si só e inventam tantas coisas, tantos pensamentos, tantas filosofias, tantas psicologias, mas o fato é um só. O Criador que criou o ser humano é o único que pode restaurar a sua criatura. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, aquele que criou a humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus dos céus criou este homem. Deus dos céus criou a humanidade. Perdido estava, acabado. Mas, meus amados irmãos, e o fato interessante, deixa eu tentar mostrar uma coisa para os irmãos. Para salvar a humanidade, Deus simplesmente poderia dizer assim, preste atenção, olha para mim. Deus poderia simplesmente dizer assim, está salvo. Você acha que Deus tem poder ou não para fazer isso? Não precisa fazer nada, eu te salvo, eu te trago. Mas o nosso Deus, ele não é incoerente, preste atenção. Ele não é incoerente, ele não quebra princípios. Se ele exigiu de mim alguma coisa, ele vai cobrar de mim aquilo que me foi exigido. Quantas vezes nós pensamos que para servir a Deus é do nosso jeito? O importante é servir a Deus. É um pensamento errado, é um pensamento que nós não temos nenhuma base em nenhum conceito ético ou moral para nós basearmos,
de que nós podemos fazer o que nós queremos, do jeito que nós quisermos, desde que nós estamos fazendo para Ele. Caim pensou dessa forma. Caim pensou dessa maneira, agiu dessa maneira, foi rejeitado. Sim, ele ofertou, sim, ele trouxe sacrifício, sim, ele adorou, sim, ele adorou ao Senhor, sim, mas simplesmente foi dito para ele: Caim, não é desse jeito, eu não quero o seu louvor, eu não quero não é dessa maneira. É importante nós analisarmos que o valor do sacrifício de Caim, eu quero que você entenda, não estava naquilo que ele apresentou. Não, senhoras e senhores, porque se você for ler o Pentateuco, você vai ver que mais tarde, aquilo que Caim apresentou, Deus exige para que fosse sido apresentado. O valor do sacrifício do homem não está naquilo que ele oferece, e sim, por que ele está oferecendo. Aleluia. O que está dentro dele é que vai fazer a diferença quando se traz. Se é um ato de obediência, se é um ato de adoração propriamente vindo do seu interior, se é um ato de grandeza, se é um ato exatamente mostrando que está fazendo aquilo que Deus exigiu, aquilo que Deus pediu, aí sim é valorizado o seu sacrifício, é valorizado e é notado nos céus. O Senhor ouve. Mas deixa eu dizer uma coisa: havia uma parede de separação. Havia alguma coisa que impedia o homem de se aproximar de Deus. Sabe por quê? Por causa do pecado que havia sido cometido. Esse pecado foi tão arrogante contra Deus, foi tão grande contra Deus, que Deus estabeleceu um preço que o homem não podia pagar para regressar. Oh, aleluia! Preste atenção. Foi tão grande o ato, foi tão grande que Deus estabeleceu um preço de retorno. Contrato acabado. Você sabe, em nossos dias atuais, nós vemos que a época do mercantilismo, né? A época dos grandes mercados e supermarkets. Eu vou fechar um contrato com aquela corporação. Aí, nas cláusulas desse contrato, se alguém quebrar esse contrato, tem que pagar X de FII, de multa. Tem que pagar tanto. E, geralmente, essas quantidades de pagar de FII, de multa, é altíssimo. Sabe por quê? Porque a corporação não quer quebrar contrato com ninguém. Não, quando se fecha um contrato, quando se assina um contrato, não se assina um contrato esperando que vai quebrar amanhã. Portanto, o preço é altíssimo a ponto de o contratante não aguentar pagar. Não dá para pagar, não tem condição de pagar, é altíssimo. O homem e Deus, contrato assinado. Você me serve, eu te salvo, aleluia. Você me adora, eu estou contigo. Você fica na minha presença, eu estou com você. Você anda comigo, eu te abençoo. Você fica aqui no jardim e lavra, e eu desço para conversar contigo. Contrato assinado, Deus e homem, homem e Deus. Oh, Ramandarabachai. Mas apareceu alguém que queria também um contrato com o homem. Apareceu alguém que ofereceu alguma coisa para quebrar o contrato com o homem. Que o homem quebrasse o contrato com Deus. Rapaz, sempre existe aqueles que são os aliciadores. Sempre tem alguém que vai querer aliciar você para ganhar você. Sabe por quê? Porque sabe que você é bom. Aleluia. Se você não for, escuta aqui, irmão. Se você não fosse bom, se você não tivesse sido feito bom, Deus não teria feito um contrato contigo. Deus fez um contrato com o homem porque sabia que esse homem era criatura dele. Foi ele que criou, foi ele que fez. Mas veio o aliciador, Satanás, e disse: eu vou pegar esse para mim, eu vou tentá-lo para mim. O contrato estava assinado, não poderia ser quebrado, mas infelizmente, por uns míseros, por uma migalha, não dá para entender aquilo que o homem tinha por aquilo que ele trocou. Oh, aleluia! Mas o homem assina um contrato com Satanás. Uma serpente quebrou o contrato que ele havia com Deus. Quebrou o contrato. O contrato era: não, está vendo essa árvore? Não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Essa era a assinatura do contrato. Não faça isso.
Mas o homem, infelizmente, desobedeceu e quebrou o contrato. E agora? E agora? Contrato fechado com as trevas. Meu Jesus. Contrato fechado com o inferno. Contrato fechado com as trevas exteriores. Contrato fechado com o inimigo das nossas almas. Contrato fechado com Satanás. Sabe o que veio? Veio o medo. Veio a falta de coragem. Veio a doença. Veio as pragas na terra. Veio os abrolhos. Veio os espinhos. Veio o suor. Veio a dor. Veio tudo de ruim. A caixa, como diz a mitologia grega, a caixa de Pandora se abriu e veio as maldades sobre a terra. Oh, aleluia! Mas glória a Deus, aleluia! Para refazer esse contrato agora, obreiros, precisava de Deus descer do céu. O preço era muito alto e o homem não poderia pagar por aquele processo, não. E o homem tentou regressar, sim, eu quero voltar a ponto de. Deus, quando expulsa o homem e manda ele embora para lavrar a terra, ele coloca um querubim na entrada do jardim. Por que ele colocou? Porque ele sabia que o homem queria voltar. Ele sabia que o homem iria querer voltar, mas para dentro você não pode passar, você precisa pagar um alto preço, porque você quebrou o contrato comigo. Oh, aleluia! Sem dinheiro, sem condição, pobre, miserável, acabado, desgraçado, separado de Deus, longe, o homem cada dia mais ia para pior, se definhando, se deteriorando. O homem que havia sido construído, agora estava sendo desconstruído. O homem que havia sido formado, agora estava sendo deformado pelas intempéries, pelos problemas, pelas dificuldades. Ele olhava para trás, lembrava do jardim, queria voltar, mas o querubim estava com a espada inflamada. Aqui você não entra, só se pagar o preço. E como pagar esse preço? Só se pagar o preço. Aqui você não entra, só se pagar o preço. E como pagar esse preço? Um homem tem que pagar o preço. Um homem tem que pagar o preço. Deus olha para Jesus e diz: você precisa se fazer homem. Oh, aleluia. Deus só aceitaria se fosse um homem pagando. E aqui está a graça de Deus. Graça não é porque tem, de graça não é porque não tem valor. É graça porque não se pode pagar. Aleluia. Aleluia. Você está aqui sentado nesta manhã, alegre, ouvindo a palavra de Deus, preparando-se para ir para o céu, porque a cada dia nós nos preparamos mais. Você está aqui bonitinho, como disse o cantor, um dos cantores nossos por aí, você está aqui bonitinho, arrumadinho, vestidinho, uma bênção, um calçadinho, adorando, glorificando. Você sabe por quê? É porque alguém pagou aquilo que eu não poderia pagar e nem você poderia pagar. O preço era alto, o preço era muito alto, não dava para pagar, ninguém conseguia. Se juntasse todo o ouro da Europa, se juntasse o ouro da América, se juntasse o petróleo da Venezuela, se juntasse o petróleo da Arábia, do mundo inteiro, todos os reinos, não poderia pagar uma alma sequer, não poderia pagar, mas desceu um homem do céu, aleluia. Oh, você pode adorar o Senhor nesta manhã? Oh, rimanda rabachurimiai. O apóstolo Paulo recebe essa revelação em uma carta aos Filipenses e ele mostra como é que aconteceu esse processo, ou como é que se processou essa situação, qual foi o processo que desenrolou, que se teve que desenvolver para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta manhã, através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Tito, ele está dizendo, o Paulo a Tito, ele diz: Tito, negócio é que a graça de Deus se manifestou. Se não fosse isso, você não seria pastor da igreja aí. Aleluia. Negócio, Tito, é que a graça de Deus se manifestou. Se não fosse isso, você não estaria aqui nessa manhã adorando ao Senhor. A graça de Deus se manifestou. Se não fosse isso, a igreja de Samerville não existia. A graça de Deus se manifestou. Se não fosse isso, o evangelho não estava sendo pregado em toda a terra.
Se não fosse isso, eu não estaria fazendo missões. Se não fosse isso, eu não daria $100 de missões todo mês. Se não fosse isso, você não estaria dando a sua oferta missionária, porque não iria adiantar nada. Sabe por que você está oferecendo sacrifícios na obra missionária? É porque a graça de Deus se manifestou. Aleluia. A manifestação da graça, irmãos, o tempo não permite, aí é que está a coisa mais linda que existe no Evangelho, ou uma das coisas lindas que existe no Evangelho, a manifestação dessa graça. É o mesmo que dizer, Deus se tornar homem e descer na terra. É o mesmo que dizer, o habitante maior do céu, o Criador da humanidade, aquele que criou-me, desce para me encontrar e me recriar. Oh, aleluia! Você pode adorar o Senhor nessa manhã? Oh, ricalaba churimiaias. Aonde foi que nós somos desconstruídos? Deixa eu tentar mostrar para você aonde aconteceu a nossa deturpação e desconstrução. Nós somos deturpados e desconstruídos na nossa capacidade de pensamento, de moral e de ética. Nós nos tornamos corruptos por natureza. Esse é o estado do homem caído. Corruptos. Eu vou repetir. Este é o estado do homem caído. Corruptos, 100% da humanidade foi corrompida pelo pecado que ele mesmo cometeu em ato de desobediência ao seu Criador contratual. Oh, aleluia! Perdemos, destituídos, mas ele olha para nós em um senso de responsabilidade e muito mais do que isso, de amor, porque ele amava aquilo que ele criou. Oh, aleluia! Diga, eu sou criatura. Diga comigo, eu sou uma criatura de Deus. E quem me criou? Fala mais alto, e quem me criou? Me ama. Oh, aleluia! Aleluia. Você já... Oh, irmão, você vê uma criança, por exemplo, que ela faz algum brinquedinho. Nós temos hoje muitos exemplos, tem muitas massinhas, essas coisas de brincadeira de criança. Aí eles vão e cria alguma coisa e faz alguma coisa e pega aquilo. Esse é meu. Esse é meu. Vem uma outra criança querendo pegar, ele briga, não deixa. Sabe por quê? Porque ele ama aquilo que ele fez. Deus ama o que ele fez. Deus ama você, porque foi Ele que fez você. Do jeito que você é, foi Ele que fez. Aleluia! Obviamente tem uma deturpaçãozinha aí por causa da quebra que você quebrou, mas Ele veio exatamente para reconstruir e colocar o que era antes. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto agora e pensasse no como foi que Deus te fez e o que você se tornou. E agradecesse a Deus pelo que você é hoje. Oh, aleluia. Pensa naquilo como Deus te fez, naquilo que você se tornou e naquilo que você é hoje na casa do Senhor adorando. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se manifestou. Oh, aleluias. Que graça é essa, irmãos? Que graça é essa que me dá tudo de graça? A única coisa que eu preciso fazer é reconhecer o meu pecado e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Ele vai olhar para você e diz, eu já tive na cruz do Calvário, você está salvo. Aleluia. Oh, alabaxá. E o que me chama a atenção é a segunda parte do versículo, diz assim, trazendo salvação a alguns homens. Eu vou repetir. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para alguns homens. Todos. Não tem acepção de pessoas. Deus não escolhe uma raça. Deus não escolhe uma cor.
Deus não escolhe a pele negra, ou a pele amarela, ou a pele verde, azul, sei lá o quê. Deus não escolhe cabelo, Deus não escolhe olho, Deus não escolhe, porque Deus vê o seu interior. Deus não te olha como eu olho, Deus não te vê como eu vejo, Deus te vê como Ele, o único, vê. Você é único e só Ele conhece você. Seu marido não te conhece, sua esposa não te conhece, nem você se conhece na totalidade, porque às vezes você pode fazer alguma coisa e vai dizer, eu não sabia que eu podia fazer isso. Mas Ele conhece você. Oh, Ele sabe o que pode fazer com você. Ele sabe o que você pode fazer, aquilo que você não pode. Ele sabe quem é você. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se manifestou. Oh, aleluia! Eu me sinto tão bem nesta manhã, irmãos, em saber que o meu nome está escrito no livro da vida, não porque eu mereço, não é meritologia, porque Ele é bom e pagou o preço que eu devia e o que eu não podia pagar. Ele é bom e pagou o preço que você devia e que você não podia pagar. Sabe o que acontece? O anjo na porta do jardim do Éden com a espada inflamada, o querubim, você não entra, mas depois da graça de Deus, o querubim baixa a espada e diz, vem. Oh, arabaxuri andarai, alabaxandarai. Sabe de uma coisa, irmão, tem muitos crentes aqui, tem muitos crentes aqui, que em luta, mas que estão no jardim. Aleluias, aleluias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus colocou o homem no Éden, eu estava vendo isso ontem, achei interessante demais. São coisas que passam às vezes na nossa frente e a gente não percebe, mas quando percebe, Deus fala com a gente. Uma coisa interessante, quando Deus coloca o homem no jardim, Ele disse assim, você vai lavrar a terra. Antes da queda, Deus já mandou ele trabalhar. Antes da queda, ele já teria alguma coisa, uma ocupação. Que Deus maravilhoso. Deus não gosta de gente ocioso, não. Deus, vou sentar no jardim, só levantar a mão, pegar uma fruta, e essa é a alegoria que nós fazemos, que o escritor escreve, né? É a alegoria que o escritor escreve no Pentateuco, no início, no livro de Gênesis, e a forma que ele expressa, a gente não sabe ao certo, mas o fato é que alguém pode pensar, não, Deus estabelece metas para mim, para você, para o homem tinha o que fazer, que coisa, e que maravilha era o Éden. Mas o homem perde. Voltar para o Éden não significa ir para um lugar onde você não tenha que fazer nada, muito pelo contrário. Voltar para o Éden é se ocupar nas coisas de Deus. Oh, aleluia. É por isso que Paulo escreve para Tito, pastor da igreja. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Vira para o seu irmão e diga, eu tenho a graça de Deus porque ela se manifestou para mim. Quem é a graça de Deus? Jesus Cristo de Nazaré, meus amados irmãos. Oh, aleluia, levante a sua mão comigo para o céu. Queria convidar aqui o grupo de louvor, venha adorar ao Senhor. Levante a sua mão para o céu, fica de pé em nome de Jesus. A graça de Deus, a graça de Deus. Agradece ao Senhor pela graça. Você não podia pagar, você não tinha como pagar, mas foi de graça. Foi de graça, não é porque não tem valor, foi de graça, é porque o preço é elevadíssimo. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, não sei se eu já disse. Se nós fôssemos, existem alguns estudos, que se nós fôssemos pegar alguém dos homens mais ricos da terra, que conseguiu acumular a maior soma de dinheiro, nós iríamos chegar a uma família em Nova York, chamada Rockefeller. Rockefeller foi aqueles que mais conseguiram juntar dinheiro. Se fosse pegar toda a riqueza desses Rockefeller na época da sua auge, eles seriam dono de trilhões de dólares, coisa que nenhum homem na terra é. O mais rico é o Bezos, dono da Amazônia, que já está chegando em 200 bilhões de dólares. Mas se fosse pegar a riqueza toda de Rockefeller, daria trilhões de dólares. Com esses trilhões de dólares, ele não pagaria. Portanto, ele morreu. Não segurou a vida. Ninguém segura a vida. Ninguém, dinheiro, ouro, materiais, nada, coisa matéria, não segura a vida. Nós não estamos falando
de coisas palpáveis. Eu não estou falando da matéria, eu não estou falando de riqueza, de carro novo, eu não estou falando de casa, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando da vida espiritual. Uma vida que eu tenho depois do espaço-tempo. Uma vida que eu tenho além. Oh, é lá nas mansões celestiais onde estão os tesouros que nós vamos herdar. É isso que nós não podemos pagar. Mas Ele pagou. Feche os seus olhos nesta manhã. Olha aí. É esse amor de Deus. Meu Deus. Ele desceu. Ele veio aqui. Aleluia. Se você está alegre nesta manhã pela sua salvação, diga alguma coisa linda para Deus. Que a graça de Deus se manifestou. Jesus é a graça de Deus. É o Filho unigênito. É o único Filho. Mas Ele foi doado para recuperar aquilo que Ele mesmo havia criado. Há tantas coisas que eu não tenho respostas. Há tantas coisas que a ciência não responde. Os pensamentos não chegam a um consenso. Não dá para encaixar todas as coisas. Na nossa mente finita, nossa capacidade pensante limitada, não conhecemos a essência das coisas. E é por isso que, como eu disse no início, entramos em problemas com a nossa própria identidade. Aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos identificamos com Ele. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Quando nós olhamos para Jesus, a gente esquece a nossa própria identidade e se identifica com Ele. Quando nós nos identificamos com Ele, descobrimos a nossa identidade. Sou filho de Deus. Aleluia. Quem pode dizer nessa manhã, pela graça de Deus, eu sou filho de Deus? Quem pode dizer, pela graça de Deus, eu já me identifiquei quem sou? Sou filho de Deus. 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, eu não mereço. Mesmo assim, maravilhosa. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero que você agradeça a Deus nesta manhã. Eu quero que você glorifique a Deus nesta manhã pela graça, pela misericórdia, pela paciência, pela questão da justificação. A graça me trouxe justificação. A graça me trouxe redenção. A graça me trouxe santificação. A graça me trouxe capacidade de se apresentar diante daquele que me criou. O apóstolo São Paulo disse que a cédula contratual que eu devia, evangelista Ricardo, a graça pegou, cravou na cruz e bradou nas ruas da eternidade, no fórum, no palco da eternidade. Não deve mais nada, foi pago. Não deve mais nada, foi pago. Pode entrar na minha presença. O cetro da equidade foi apresentado e nós estamos na presença do Senhor.
Ai, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã. Oh, Deus, a graça de Deus se manifestou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Adore, 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 adore. Vamos terminar esse culto agora adorando ao Senhor com esse louvor. Adore, adore, adore. Se você quer agradecer a Deus pela salvação, se você ainda não é salvo, quem sabe você que está me ouvindo aí pela internet, se você ainda não alcançou essa salvação através dessa graça, a palavra ainda é a mesma, a maneira ainda é a mesma, Jesus ainda é o mesmo. Ele é o advogado, Ele quer salvar a sua vida. Maravilhoso. Meu Deus, nesta hora eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor mesmo trouxe para a tua igreja. Obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor revelado, demonstrado, em que o Senhor desceu nessa terra, se tornou homem e pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E hoje estamos diante da sua face, justificados, redimidos, aleluia, com o preço da redenção que foi pago. Obrigado por cada vida nesta manhã. Os missionários que estão no campo, pregando a tua palavra, os pastores, Senhor, obrigado por cada um dos teus servos, contribuintes com as ofertas missionárias, com os dízimos e as ofertas. Abençoe a cada um, segundo a tua grande e infinita vontade. Abre as portas, abençoe os seus filhos. Oh Deus, transforma as vidas. É a nossa oração nesta manhã. Oh, aleluia. Levante a sua mão para o céu e diga: destrói mentiras, só para me encontrar. Aleluia. Aí você mesmo na parte de Deus, essa certeza, essa convicção. Lembrando, aleluia. Se você entrou aqui doente nesta manhã, deixa eu dizer, se alguém entrou aqui doente, o meu Jesus cura. Ele vai entrar com providência na sua vida nesta manhã, segundo a sua crença. Oh, de infinito, usar do amor de Deus. Aleluia. Que maravilha, irmão, poder estar nessa presença maravilhosa. Não tem jeito, eu não mereço, mas Ele se entregou. Grande amor de Deus, aleluia. Faz assim com a sua mão nessa manhã, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, que todos digamos amém. Aleluia. Lembrando a você